Estacionautas Web Rádio apresenta o Debate Bola, uma mesa redonda que irá discutir sobre a final do Campeonato Mineiro e o futuro dos times nas próximas competições ao longo de 2013. Comigo hoje está Aelton Aleixo, Juninho do site Juninho Jornalismo e também Lucas Pozo. Eu sou a Micheline Kubitschek e já quero começar o nosso programa perguntando aos nossos convidados quais foram os destaques da final do Campeonato Mineiro. Bom dia a todos. Eu acho importante destacar em primeiro lugar a presença da torcida no estádio do Mineirão ontem, que foi assim um marco no futebol. A torcida do Cruzeiro esteve em grande número, gritou os 90 minutos, inclusive ao final do jogo deu um show à parte, né? Continuou incentivando seus jogadores. Da mesma forma a torcida do Atlético tinha um menor número, mas também gritou os 90 minutos e ao final comemorou o título, né? Agora, dentro de campo, os destaques para mim pelo lado do Atlético foi o Tardelli, que jogou muita bola novamente, deu uma grande velocidade, um grande ritmo de jogo ao Atlético, e pelo lado do Cruzeiro, para mim o Dagoberto foi o grande destaque da partida. Olá, como vai todo mundo aí? Meu destaque fica em relação ao Atlético, ao treinador Cuca, tricampeão mineiro, o Cuca que ganhou a taça, né? Em 2011, 2012 e agora com o Galo. Então o meu destaque é para o treinador que conseguiu motivar a equipe no segundo tempo e, graças à sua substituição, colocando o Luan na partida, o Galo conseguiu fazer o gol que deu um descanso para a equipe. E com o gol de Ronaldinho Gaúcho, a tranquilidade para ganhar o título. Já do lado do Cruzeiro, para mim, destaque foi o goleiro Fábio e Dagoberto. Fábio fez grandes defesas e Dagoberto também deu um show à parte. Então, esses foram os grandes destaques. E também em relação às duas torcidas, que, com a graça de Deus, né, não teve nenhum grande problema, nenhuma briga assim. E em relação também que as duas torcidas ficaram juntas. Então foi um teste para a Copa das Confederações. Olá a todos, obrigado pela presença de todo mundo. Eu acho que o destaque da final do Campeonato Mineiro foi para as duas torcidas. Tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta, as torcidas do Atlético e do Cruzeiro fizeram um grande show. Principalmente ontem, quando a Minas Arena liberou as bandeiras, o bandeirão para a torcida do Cruzeiro, deixando o Mineirão muito colorido. Vamos então aos dados da partida. Ela foi realizada no dia 19 de maio, foi um domingo às 4 da tarde, no estádio Mineirão. O público pagante totalizou 42.142 pessoas, sendo a renda R$ 1.774.410. O primeiro jogo, o jogo de ida, teve o placar 3-0 a favor do Atlético. Já no jogo de volta, o segundo da final, 2-1 para o Cruzeiro. Placar agregado 4-2 para o Atlético, que conferiu o título do Campeonato Mineiro. Os gols da última partida foram Dagoberto, de pênalti aos 17 minutos do primeiro tempo. Novamente o Dagoberto, pênalti também, aos 33 minutos do primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho, também de pênalti, uma partida com 3 penalidades, aos 33 minutos do segundo tempo. Cartões. No Cruzeiro, tivemos cartões amarelos para Borges, Leandro Guerreiro, Diego Souza e Nilton. Já do lado alvinegro, Gilberto Silva, Ronaldinho Gaúcho, Leandro Donizete e Luan, que levou um cartão vermelho. Na escalação do Cruzeiro, Fábio, Ceará, que foi substituído por Mike, Paulão, Léo, Egídio, Leandro Guerreiro, Nilton, Diego Souza, que foi substituído por Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Dagoberto, Borges começou a jogar, depois foi substituído por Anselmo Ramon, comandados pelo técnico Marcelo Oliveira. Do lado do Atlético, temos no gol o Vitor, Marcos Rocha, Hever, Gilberto Silva, Richarlison, Leandro Donizete, Josué, Bernard, que foi substituído por Luan, Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, substituído por Léo Silva, Jô, que foi substituído por Alexandro. Esse time no comando está o técnico Cuca. Na arbitragem, Leandro Pedro Voaden, assistente número 1, Rodrigo Pereira Joia, e o assistente número 2, Rodrigo F. Henrique. E no próximo bloco, a gente continua o nosso debate. Fique conosco. Você está ouvindo Estacionautas Web Rádio. Nem pense em fechar a página. Estacionautas.
Web Rádio. De volta com o segundo bloco do Debate Bola, vamos levantar a seguinte questão. O Campeonato Mineiro, ele serviu como um bom preparatório para os times de Minas? Aelton, sua opinião? Bem, na minha avaliação é o seguinte: a maioria dos clubes do Campeonato Mineiro, eles não servem como um laboratório, não. São times de qualidade, assim, bem inferiores a de Atlético e Cruzeiro. Para o Cruzeiro serviu para dar ritmo para os jogadores, mas não como uma avaliação. O Cruzeiro tem formação, tem um bom técnico, tem bons valores, mas eu creio que será testado a partir de agora, porque a gente não pode nem fazer uma comparação com relação a clássicos, porque clássicos são jogos diferenciados, né? Às vezes um time inferior ganha do superior e vice-versa. Então a gente não pode tirar o Campeonato Mineiro como um laboratório para o Campeonato Brasileiro, não. O Atlético, por sua vez, está sendo mais testado, porque tem Campeonato Mineiro e paralelamente a Copa Libertadores, então já está num ritmo maior. Mas eu acho que essa fórmula do Campeonato Mineiro tem que ser revista, inclusive, porque não tem equipes suficientes e de qualidade técnica suficiente para testar verdadeiramente Atlético e Cruzeiro. Olha, eu também concordo com o que o Aelton falou, acho que o Mineiro ainda não serve para avaliar as equipes. Acho que o Atlético, ele vem disputando a Copa Libertadores, para ele serviu mais como ritmo de jogo para os jogadores, o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, como está começando ainda a Copa do Brasil, teve dois times que já enfrentou, e agora vai pegar agora na próxima quarta, o Resende. Acho que deu para... Mas é o ritmo de jogo mesmo para os atletas se entrosarem, mas ainda para um Campeonato Brasileiro ainda não serve como avaliação mesmo técnica. Acho que o Campeonato Mineiro precisa ser revisto, precisa fazer um campeonato primeiro do interior, para depois os times do interior pegarem as equipes da capital. Espero que Atlético, Cruzeiro, América e o Vila, que são assim as quatro forças tradicionais em Minas, repense, façam um campeonato regional, que seja no Rio de Janeiro, seja aqui no Rio Sul Minas, Sul Minas, que eu já teve, ou Rio Sul Minas mesmo, fazer um campeonato regional, porque aí sim dá para testar as equipes, porque Campeonato Mineiro, infelizmente as equipes do interior não têm a receita que a Atlético Cruzeiro tem, e até o América, então deu para notar uma grande diferença técnica. Acho que em relação ao Atlético, o Atlético tem a vantagem de estar disputando a Taça Libertadores, o Cruzeiro tem muito a crescer ainda, muito a acrescentar, os jogadores que estão sendo contratados, mas ainda tem que ser revisto o Campeonato Mineiro para mim, porque da forma que está sendo, não dá mais. Alguns criticam, outros elogiam. Na minha opinião, o Campeonato Mineiro precisa sim ser repensado. E você, Lucas Pozo? Eu acho que o Campeonato Mineiro serve como um preparatório sim, mas os times grandes daqui da capital não sabem aproveitar direito. Em vez de colocar um garoto juvenil para estrear no Campeonato Brasileiro, o Atlético, o Cruzeiro, poderia muito bem colocar um garoto da base que acabou de subir para jogar no Campeonato Mineiro, para pegar experiência, conhecer a torcida, saber como é que é jogar um jogo valendo mesmo de verdade. Porque infelizmente joga muito garoto na fogueira. E na hora do vamos ver, querendo ou não, você jogar para um estádio num Beira-Rio para 50 mil pessoas, querendo ou não, a pessoa treme. Acho que deviam utilizar melhor o Campeonato Mineiro e serve como um bom preparatório. O time do Cruzeiro foi montado no Campeonato Mineiro. A gente viu que pode esperar o Campeonato Mineiro do time do Cruzeiro. Enquanto o Atlético, o time do Atlético já está formado. Seria uma grande oportunidade de testar o Moraes. Então, pessoal, aproveitando a oportunidade, eu quero levantar o seguinte questionamento. O Tchô agora está de volta ao futebol mineiro e apresentou um bom desempenho no Vila Nova. Ainda existe espaço para ele dentro dos outros times grandes de Minas? Cruzeiro, Atlético ou até mesmo a América? Sua opinião, Aelton? Bem, eu acho que o Tchô ele já teve a sua chance no Atlético. Ele é um jogador de grande qualidade, mas ele precisa provar, mas em outros clubes. A chance no Atlético ele já teve. Então ele pode sim mostrar o futebol dele, tem sido um futebol de muita técnica, inclusive muita velocidade, mas buscar novos ares. Infelizmente, a nossa cultura aqui em Minas Gerais é não valorizar o jogador da base da forma que é necessária, né? Uma forma interessante seria criar as equipes de aspirantes, né? Completando isso que o Lucas estava falando, que seria uma contribuição que eu faria,
porque se você dá ritmo de jogo aos aspirantes, inclusive colocando eles em preliminares, em jogos preliminares que não existe em Minas Gerais, que para mim é um grande absurdo, né? Você perde um grande espaço para apresentar o jogador à torcida e da torcida se acostumar com o jogador. Um time de aspirantes é onde o jogador pode errar, pode aprender, pode pegar ali o ritmo do estádio, inclusive. Então eu creio que jogadores como o Cho foram vítimas desse tipo de coisa. Foram lançados às pressas como salvadores da pátria e ele, como tantos outros, não tiveram um sucesso maior devido a isso. Eles não foram utilizados de uma forma correta. Tiveram ali uma base e foram lançados de qualquer jeito. Isso prejudica qualquer tipo de talento, em qualquer tipo de esporte, de qualquer jeito na sua vida. Isso não serve só para o futebol. Então, o Cho pode sair, ter novas chances em outros times, por que não? Curitiba, né, um Paraná, um Atlético Paranaense, outras equipes aí. Agora, nos elencos de Atlético e Cruzeiro hoje, ele seria subutilizado. Prosseguindo com o nosso programa, nós vamos falar agora sobre o destaque do Campeonato Mineiro em geral. Antes de perguntar aos presentes, eu quero deixar a minha opinião e penso que o grande destaque ficou por conta das torcidas, principalmente de Atlético e Cruzeiro. No primeiro jogo da final, Ronaldinho entrou em campo junto com Dona Miguelina e a torcida, que já havia acolhido o drama vivido pela mãe do craque, apoiou fazendo uma bela homenagem que, a propósito, na primeira partida foi o domingo de Dia das Mães. A torcida do Cruzeiro também não ficou para trás. Mesmo diante da vantagem do rival, cerca de 100 torcedores compareceram durante a semana na Toca da Raposa, com faixas e cartazes de apoio ao time. Aelton, qual o seu ponto de vista? Pois é, para mim o destaque desse campeonato, de uma forma geral, foi a questão da recuperação do Cruzeiro como equipe. Cruzeiro que vinha há muito tempo aí desprestigiado, com riscos inclusive de cair para a Série B, né, que seria assim, um grande terror para a sua torcida, mas ele mostrou, né, deu aí mostras que pode sim melhorar no Campeonato Brasileiro. Para mim, essa final de campeonato, ela tem que ser compreendida pegando o seu todo. Ela tem um regulamento. Regulamento são 2 partidas, o Cruzeiro entrou com vantagem e o Atlético conseguiu reverter a vantagem a seu favor. O Atlético precisava de uma vitória para jogar por um empate, mas na primeira partida já conseguiu abrir um placar numérico assim, interessante, 3-0, é um placar difícil de ser revertido. E na última partida do domingo, o Atlético jogou com o regulamento embaixo do braço mesmo, né? Aquele chavão, mas tem que ser utilizado. O Atlético entrou ali esperando para ver o que o Cruzeiro ia fazer. Ele não tinha grandes pretensões de ataque, só precisava tentar conter o ímpeto do Cruzeiro. O Cruzeiro foi para cima, né? Para mim, eu assim, de uma forma bem prática, eu não gosto de um jogo que é decidido em pênaltis. Eu acho que tem que ser com a bola rolando. Eu acho que o que tirou o brilho da final para mim foi essa questão de 3 pênaltis numa final, da mesma forma que no primeiro jogo da final teve 2 pênaltis não marcados para o Atlético. Se tivessem sido, seria diferente, inclusive, que seria uma vantagem ainda maior. E ontem 3 pênaltis foram marcados. Para mim tirou um pouquinho do brilho. Mas o grande destaque foi a postura tática do Atlético no segundo tempo e o ímpeto do Cruzeiro em tentar reverter, e quase conseguiu no primeiro tempo. Foram 2 tempos distintos, onde o Cruzeiro dominou o primeiro e o Atlético dominou no segundo. O que isso refletiu? Refletiu que o Cruzeiro realmente é uma equipe em formação e que o Atlético já é uma equipe completa, já é uma equipe feita. Então o destaque do Campeonato Mineiro para mim foi a recuperação do Cruzeiro e essa manutenção desse time que o Atlético está formando aí para buscar títulos. Antes da resposta do Juninho, eu quero pedir à mesa que, junto aos destaques, façam as considerações sobre os 2 jogos da final. Juninho. Olha, para mim o destaque do Campeonato Mineiro, na verdade, foi a volta dos times da capital para BH. A reinauguração do Mineirão e o Independência. Isso mostrou o quanto as 2 equipes, como Atlético e Cruzeiro, estão fortes nos seus predomínios. O Cruzeiro terminou o campeonato, foi vice-campeão, mas só que o Cruzeiro terminou invicto, não perdeu no Mineirão. Já o Atlético não perdeu no Independência. Então isso mostra como mudou o futebol das 2 equipes. Vale lembrar que em 2010 o Cruzeiro chegou ao vice-campeonato brasileiro, jogando no estádio 7 Lagoas, e o Atlético voltou também, ano passado, depois da volta do Independência, a ser vice-campeão.
jogando no estádio do Independência. É importante ressaltar que depois do fechamento do Mineirão e do Independência, as equipes caíram muito de rendimento, tanto Atlético como Cruzeiro. O América conseguiu dar mostrar um futebol bonito, só que infelizmente foi rebaixado, né, no Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, o destaque mesmo foi a volta ter os dois estádios aqui em Belo Horizonte. Infelizmente tivemos problemas no Mineirão, também no Independência. Mineirão, ontem já tivemos uma outra visão, uma melhora no atendimento ao público. Então, sim, para mim o destaque foi esses. E em relação também à mudança de pensamento dos dirigentes. O Calil trazendo o Ronaldinho Gaúcho, que deu um outro patamar para o Atlético. O Cruzeiro contratando o Dedé, que é um grande zagueiro. Isso mostra que o futebol mineiro quer sim estar no topo. E em relação à final, o Atlético conseguiu fazer o placar no estádio do Independência, que hoje é muito difícil ganhar do Atlético. O Cruzeiro, até os 2-0, eu pensei que o Cruzeiro poderia sim tirar o título do Atlético, mas no segundo tempo o time não voltou com o mesmo desempenho do primeiro. E o Atlético também, sempre assim, tendo sorte do treinador Cuca, fazer uma substituir certo, trocando Bernard, que não vinha bem na partida, colocando Luan, e uma falha do zagueiro Egídio, que deu ao Atlético uma penalidade e o Ronaldinho Gaúcho marcando o gol. Então, com a palavra, Lucas Pozo. Na minha opinião, estádios para Belo Horizonte. O grande destaque do Campeonato Mineiro foram os 2 jogos da final. Foram jogos com grande nível técnico e mostraram realmente para que o Cruzeiro e que o Atlético vão conseguir essa temporada. Foram jogos bastante nivelados. No primeiro tempo, o Cruzeiro dominou o Atlético, foi humilhante. E no segundo tempo, por uma mágica do Cuca, o Atlético conseguiu se recuperar no jogo. No primeiro jogo já foi diferente, foi um domínio amplo e totalmente do Atlético. Agora, eu espero que nos próximos jogos o Cuca não use essa estratégia de partir para deixar o time adversário vir para cima, porque na Libertadores isso pode ser perigoso. O que a gente espera do Cruzeiro é a mesma atitude do segundo jogo da final para o restante da temporada, jogando tanto fora quanto dentro do Mineirão. Bem, eu gostaria de ressaltar que, para mim, na verdade, o maior destaque desse Campeonato Mineiro foi o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira. Porque o Marcelo Oliveira foi contratado, bancado pelo presidente, odiado pela torcida do Cruzeiro. Inclusive, ele sofreu várias ameaças, tanto ele como o presidente do Cruzeiro. Chegou com uma rejeição de quase 100% da torcida e provou que é, sim, competente, capaz de fazer uma grande equipe e conseguiu chegar ao final do Campeonato Mineiro na fase de classificação sem nenhuma derrota, tendo clássicos, né? O primeiro clássico contra o Atlético, depois uma goleada em cima do América, e só perdeu um jogo durante a competição. Tudo bem que foi um jogo fatal, mas a gente tem que entender que o treinador ele não entra em campo, ele não calça a chuteira, né? No primeiro clássico ali, o lateral, que foi o Everton, falhou, começou ali a primeira goleada do Atlético. E ontem o lateral falhou novamente, que foi o caso do Egídio, e abriu ali a taça totalmente para o Atlético. Então, para mim, o grande destaque do Campeonato Mineiro foi o técnico Marcelo Oliveira, que deu padrão ao time, que deu ao Cruzeiro uma cara de time e que deu perspectivas de um grande Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil com um bom final aí. Então, para mim, esse foi o destaque do Campeonato Mineiro. No próximo bloco, nós falaremos do futuro dos clubes nas competições que ainda estão por vir em 2013. Fique conosco. Relaxa, brother! Não é o fim do mundo. Se liga na Estacionautas, a web rádio da Faculdade Estácio. Nem pense em fechar a página, hein? Fique por dentro de tudo o que acontece de importante na Estácio Belo Horizonte. Mande suas sugestões de temas e eventos para cobertura, que você vai acompanhar aqui, notas, flashes e reportagens diárias, além da melhor música. 2013 guarda muitas surpresas agradáveis para você que está entrando no universo da Estacionautas, o espaço da comunicação. Entre em contato conosco pelo telefone 3298-5241. 3298-5241. De volta agora com o Debate Bola, eu já vou fazer a pergunta que não quer calar.
Atlético, América e Cruzeiro estão preparados para encarar as competições que ainda estão por vir esse ano? Copa do Brasil, Brasileirão, Séries A e B e a Libertadores? Juninho, a sua opinião? Olha, em relação ao Atlético, eu acho que o time tá indo muito bem. Tem esse próximo jogo agora contra o Tijuana. É um jogo difícil, porque é gramado diferente, grama sintética, o time não está acostumado. Mas, na minha visão, o Atlético vai se dar bem, porque como a bola rola mais rápido no gramado sintético e o time está veloz, poderá sim se dar bem nessa próxima fase da Copa Libertadores. Mas o time vai ter que ter cabeça, o Cuca vai ter que segurar os jogadores, porque a emoção, claro que é forte. Você está chegando numa reta final, um título que a torcida, o presidente, todo mundo espera há anos e anos. O adversário está secando, com certeza, o Atlético para não ganhar esse título. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Acho que o Atlético precisa de contratações para a lateral direita, lateral esquerda. Um volante que saiba sair jogando também. E um jogador que, quando o Ronaldinho Gaúcho sair, entrar à altura do Ronaldinho Gaúcho. O Atlético precisa desse jogador. Já em relação ao Cruzeiro, acho que o time está assim, desenvolvendo um grande papel. O Marcelo Oliveira soube trazer o grupo para si próprio. E o Cruzeiro também precisa de alguns reforços. Mas assim, o Cruzeiro, eu vejo o Cruzeiro é um candidato muito forte para ser campeão da Copa do Brasil, pentacampeão. E acho que algumas contratações acho que seria importante também. Em relação ao América, o América é um time muito difícil de saber o que acontece com o América. O América foi mal no Campeonato Mineiro, de repente conseguiu a classificação lá contra o Avaí na Copa do Brasil, enfrenta o Inter, é um jogo difícil, mas de repente o América vencendo, pode ser que o América também ele possa ir bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que o problema do América, o América tem que colocar na cabeça o seguinte: ele já foi um grande time. Hoje o América é um intermediário. Precisa colocar isso na cabeça dos presidentes. Não entrar nas competições achando que é um Corinthians, um Atlético, um Cruzeiro. Ele tem que ter humildade, pegar jogadores tanto de Atlético como Cruzeiro para poder fortalecer. E acho que isso que falta hoje no futebol mineiro é a união das três equipes. A partir da hora que as três equipes tiverem a união, com certeza Minas vai crescer como São Paulo cresceu, como o Rio um dia já foi. São Paulo tem vários títulos como Libertadores, Mundial, então falta para os mineiros ter essa união, que infelizmente acho que esse foi o destaque negativo dos três clássicos que nós tivemos, na verdade dos dois clássicos que nós tivemos, 90% de um lado de torcedores do Atlético, 10% do outro do Cruzeiro e vice-versa. Clássico tem que ser 50-50, por isso que o nosso clássico sempre foi diferenciado. Então assim, para o futebol mineiro crescer, falta para os nossos dirigentes ter pensamento para o futuro e um pensamento coletivo. Pensar na torcida e não apenas no bolso deles. Elton? Com relação ao restante da temporada, começando pelo Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro está bem encaminhado. Tem um futuro aí bem promissor, precisa apenas de mais alguns reforços, que já foi a promessa, inclusive, do presidente Gilvando Pinto Tavares, que já anunciou que alguns jogadores devem chegar, que o problema mais crônico do Cruzeiro é ali o meio-campo na questão de volantes, os médios ali de contenção, tem um ataque forte, precisa ali de um reforço também nas laterais do campo, mas o Cruzeiro já tem um time encaminhado, porque o Marcelo já conhece a equipe, tem um 11 interessante, mas ainda precisa de um banco à altura, porque Copa do Brasil precisa não só de 11 jogadores, mas precisa de um elenco qualificado, porque agora está funilando, após o Resende já serão adversários mais fortes, e nas oitavas de final vão entrar os times que estão na Libertadores e que saíram da Libertadores. Então o Cruzeiro precisa sim se qualificar para a Copa do Brasil, para Campeonato Brasileiro também. E com relação ao Atlético, eu acho que o Atlético já tem sim uma equipe qualificada, ele não tem somente 11 jogadores. Podemos ver que o Luan é o 12º jogador, tem o próprio Josué que entrou ontem e desempenhou um bom papel, tem o próprio Alexandro, que é o substituto imediato do Jô, e tem outros jogadores para várias posições. É claro que se vierem outros jogadores qualificados, será melhor ainda para o Atlético, porque Campeonato Brasileiro é longo, Libertadores é um jogo muito difícil, são jogos de ida e volta, onde um erro pode ser fatal,
mas o Atlético já tem uma equipe que faz a diferença, né? 11 jogadores ganham um jogo, uma equipe qualificada ganha campeonatos, e a gente precisa ter isso bem claro. E o Atlético está bem encaminhado, ele está assim bem à frente dos seus adversários, e isso não é uma opinião de um comentarista, isso é um fato, são números que provam isso. O Atlético tem ido à casa de adversários e feito partidas memoráveis. A gente pode observar que o Atlético foi num Morumbi lotado, ganhou do São Paulo e já encaminhou sua classificação lá na Libertadores, né? Chegou aqui em Belo Horizonte e fez uma goleada histórica em cima do São Paulo. Então o Atlético hoje tem uma equipe qualificada e vai ter aí um futuro assim, brilhante, vai fazer um bom papel tanto na Libertadores quanto no Brasileiro e quando entrar também na Copa do Brasil numa fase mais derradeira. Falando do América, eu fico preocupado com o futuro do América. O América tem sofrido há muito tempo com montagens e desmontagens de jogadores, são as famosas barcas, né? Chega um treinador, traz a sua turma, sai outro, leva a sua turma, não acerta um comando técnico e chegam jogadores assim de qualidade técnica, às vezes duvidosa. No ano passado, tinha um grande jogador que era o Bruno Meneghel, né, que era o destaque da equipe, junto com o Rodriguinho, fazia diferença. De uma maneira assim surpreendente, o Bruno Meneghel saiu, foi para a China. O América nunca mais foi o mesmo, perdeu sua referência no ataque e logo após perdeu o Alexandro. Hoje o América é um time em formação extrema. O time do América hoje não sabe ainda, não tem um padrão tático definido. Isso ficou bem evidente no primeiro jogo contra a Avaí na Independência. O América começou totalmente em cima do Avaí, mas só com jogadas pela direita, só tinha uma jogada, não tinha variações de jogadas, não tinha cadência da partida. Num contra-ataque, tomou um gol, a equipe se abalou, poderia ter tomado 2, 3 e já ter sido desclassificado aqui no Independência. No jogo de volta, uma equipe um pouco renovada, meio que descompromissada, conseguiu aplicar uma goleada histórica no Avaí lá na ressacada. Mas isso não garante que o América terá uma boa sequência, porque a instabilidade de uma equipe em formação causa isso. Partidas boas, depois partidas ruins. O América tem sim valores. Alexandre está voltando da contusão, o Nicão está sendo um destaque no time e tem outros jogadores ainda para chegar durante essa semana. A expectativa é que o América consiga estabilizar a equipe, defina um padrão tático para a equipe, porque não adianta ficar com variações, com tentativas que às vezes parecem interessantes, mas que não são efetivas. O América precisa de foco na equipe, precisa definir quem são os 11. Hoje o torcedor americano não consegue escalar a sua equipe, assim como o Cruzeiro faz, como o Atlético faz. O América não tem uma equipe definida para entrar nas competições. Eu concordo em partes com a Elton. Eu acredito que essa instabilidade que acontece há anos no América é um dos fatores que mais atrapalha a evolução do clube. Constantemente acontecem trocas, seja no elenco, seja de treinadores, e realmente isso tem impactado muito na qualidade do time, né, como um todo. O América é um time de bastante tradição e, infelizmente, ele caiu no ostracismo, né? O que muito se vê falar é a questão do decacampeonato, mas nós estamos falando de uma coisa da década de 20. O time ele precisa se renovar para apresentar um maior crescimento, até mesmo no número de torcedores. Com relação ao Cruzeiro, eu acredito que o Cruzeiro precisa de reforços, principalmente para o banco, de fato. O time principal está um time bem forte, bem estruturado. Eu acredito que, como, né, de costume, o Cruzeiro vai ter uma campanha excelente, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. Com relação ao Atlético, eu acredito também que no próximo jogo, quando o Galo enfrenta o Tijuana, ele vai passar sem maiores dificuldades, tanto no jogo de ida quanto da volta, e deve pegar o Boca, que deve passar do New Old Boys, né? Acredito que o maior obstáculo do Atlético Mineiro vai ser realmente o Boca Juniors, não tanto pela qualidade do time, mas eles vão tentar abalar a equipe mineira através do psicológico, porque a gente já sabe que os times argentinos costumam marcar muito forte, bater um pouco, provocar, aquela típica catimba argentina mesmo. Lucas Pozo. Concordo com você, Michina, concordo com a Elton. O que eu espero do Atlético esse ano é que ele continue mantendo a humildade, a cabeça no lugar, para conseguir as conquistas importantes que a torcida tanto deseja. O Cruzeiro, eu acho que é um time muito estável. Você vai assistir o jogo do Cruzeiro, você não sabe o que esperar de um dos jogadores. O Diego Souza é 8,80. No jogo ele pode jogar, ele tem um dia de Messi. No outro jogo ele tem um dia de jogador muito
ruim. E isso cria uma instabilidade no Cruzeiro, principalmente na Copa do Brasil, que é um campeonato mata-mata. Agora, o América, é muito triste você ver o Independência para 800 pessoas, 900 pessoas. O América precisa colocar a cabeça no lugar, assumir a posição de um time mediano e, a partir disso, cavar seu espaço de novo no futebol mineiro. E no próximo bloco tem mais Debate Bola. Estacionautas Web Rádio, nem pense em fechar a página. Estacionautas Web Rádio. Perdeu! Não, peraí, calma. Calma nada, posta tudo de valor. Ai, de valor. Ah, valioso aqui é o meu trabalho de ciências sociais. Ele fala do aumento da violência do Brasil, segundo o IBGE, dentro dos últimos 20 anos. Existe um espaço melhor para você mostrar os seus trabalhos, acadêmicos ou não. Estacionautas.net, o espaço da comunicação. Eu disse de valor. Ah, mas vale muito. São 8 pontos. Você está ouvindo Estacionautas Web Rádio. Nem pense em fechar a página. Debate Bola de volta agora para o seu último bloco. Quero agradecer a presença dos nossos convidados hoje, Aelton Aleixo, Juninho e Lucas Pozo. Vamos para as considerações finais. Aelton. Creio que o primeiro semestre do futebol mineiro foi muito interessante, com boas perspectivas para o segundo semestre, né? Teremos aí uma parada para a Copa das Confederações que, para mim, terá também um grande peso na convocação da Copa do Mundo. Nós teremos grandes novidades aí. Claro que o treinador é o Filipão, é ele que escolhe, mas para mim foram escolhas equivocadas e muito equivocadas. Ele precisará de fazer ajustes, mas é para isso que serve uma Copa das Confederações. Atlético e Cruzeiro estão com boas perspectivas, né? O Cruzeiro precisa definir aí a sua equipe titular, né, para saber quem serão os 11 e quem serão os seus substitutos imediatos. América da mesma forma, e o Campeonato Brasileiro esse ano promete muita coisa, né? Nós temos aí times que saíram da Libertadores, que é o caso do Corinthians, que é o caso do Grêmio, o Fluminense ainda está na competição. Também a gente sabe que tem argentinos aí para o Galo encarar, a gente não sabe se será Boca ou se será o New Old Boys da Argentina, porque hoje o time do New Old Boys é um time melhor que o time do Boca. Na minha opinião, eu acho que o Boca não passa. Eu acho que o Boca vai ficar aí pelo meio do caminho, mas o Atlético tem nesse ano de 2013 uma grande possibilidade de ser campeão dessa Copa Libertadores e tirar essa famosa tristeza do atleticano, ele nunca ter conquistado essa Copa Libertadores. Mas eu acho que esse ano a perspectiva é muito grande que isso aconteça e que o América, né, ressurja das cinzas aí como a Fênix, que possa sair um pouquinho daquela zona de conforto, daquele comodismo e voltar a ser o América. Michelino falava no início lá que o América vive gritando que é decacampeão, e é verdade. A gente não pode viver apenas das glórias do passado. O futuro é que prova a sua grandeza. Um time não pode viver dos títulos anteriores. Da mesma forma que o Atlético vivia de 71 até pouco tempo atrás, hoje é considerado um dos melhores times aqui da América do Sul, reconhecido por todos, né, por toda a imprensa nacional e até mundial, e com grandes perspectivas de futuro. E o Cruzeiro aí nessa grande caminhada, né, tentando reformular a equipe, e a torcida mineira de Casas Novas, que precisam de ajustes, né? Ontem, na final mesmo, eu vi muitos problemas ainda com relação à orientação de torcedores. Tem muita coisa para ser definida. A casa tá bonita, mas para mim ainda está muito maquiada, precisa de funcionar. As casas do futebol mineiro ainda não funcionam. É uma vergonha, inclusive, já que a gente está falando aqui dando a geral, né? O Independência ainda tem aqueles pontos cegos. É uma vergonha para o futebol mineiro, é uma vergonha para a engenharia, né? O engenheiro que fez aquilo ali precisa voltar para o banco da faculdade e aprender, ou senão ter o seu diploma cassado, na minha opinião. E o Mineirão precisa resolver as questões de orientação aos torcedores, de acessibilidade, que está horrível ainda, né? E que tudo seja resolvido, mas a perspectiva é de um futuro muito bom para Minas Gerais, para os clubes e principalmente para a torcida que está dando um show à parte. Juninho. Eu gostaria de agradecer a vocês aí, da Estacionautas, e meu destaque, né, para finalizar, em relação ao América. América é um time
precisa ter só apenas um presidente. Você tem 9 presidentes, que é igual a nada. E eu gostaria também de falar, porque hoje no América um cara que luta demais é o Salum, só que ele também não está dando conta mais. Então o América precisa ter apenas um presidente. E o destaque para mim do Coelhão hoje é o Fábio Júnior, mas o América sempre teve uma característica, é revelar jogadores. Revelou Eder Aleixo, Gilberto Silva, Fred. Então, América, vamos pegar na base, vamos voltar àquela sua história, que sempre foi revelar jogadores. E em relação ao Cruzeiro, eu sempre parabenizar ao Dr. Gilvan, que está tentando fazer um grande trabalho no Cruzeiro. O Gilvan pegou uma diretoria que vinha mal, mas também pegou uma diretoria que foi campeã no Cruzeiro. Foi campeã da Copa Libertadores, Copa do Brasil, e conseguiu vários títulos, Campeonato Brasileiro. Então, essa que é a marca do Gilvan, que vai ter que tentar conseguir um título para o Cruzeiro, que a torcida do Cruzeiro está carente de título há 10 anos. O último título do Cruzeiro foi o Campeonato Brasileiro. Em relação à equipe do Cruzeiro, meu destaque é o Everton Ribeiro, Dagoberto, Diego Souza. Vamos dar uma emagrecida e vamos criar mais velocidade. E o Everton, lateral. Everton, não vire um Diego Renan. Essa é a minha mensagem para você. Em relação ao Atlético, para mim os destaques são Cuca, o Alexandre Calil, que teve peito e trouxe o Tardelli. Um abraço para o Danilinho, que ajudou muito ao Galo. Claro, o craque, o gênio, Ronaldinho Gaúcho. Bernard, que vem fazendo um grande trabalho no Galo e vai ser vendido futuramente. Leandro Donizete, Pierre e a dupla de zaga, que é claro, Hever e Leonardo Silva. Agora, para mim o Mineiro serviu para uma coisa, que se chama Serginho Guilherme, fora do Galo, que vai ser péssimo lá né? E em relação à Copa Libertadores, para mim o Atlético, primeiro, vamos pensar no Tijuana. Porque se pensar para frente, não adianta. Tem que passar do Tijuana e a próxima fase, possivelmente, o Atlético deve pegar o Flu. Discordo de vocês que falaram do Boca. Eu acho que na final vai dar Atlético e Vélez. E é isso. Times mineiros 2013 é o ano para ressurgir das cinzas e calar a boca daquela imprensa bairrista de São Paulo e Rio, que só fala no Corinthians e no Flamengo, que já saíram nas suas competições internacionais e nacionais. Então, assim, esse ano é dos times mineiros e acesse meu site www.juninjornalismo.com. Um abraço pra vocês. Lucas Pozo. Queria agradecer a você, Micheline, o Aelton e o Juninho pela disponibilidade e deixar 2 recados bem rápidos. Para a torcida do Cruzeiro cobrar mais da diretoria, porque já fazem 10 anos da Tríplice Coroa, e o Atlético continuar com essa umidade, continuar jogando a bola que tá jogando, porque se isso só depende do Atlético ser campeão da Libertadores. Obrigado a todo mundo e continuem ouvindo Estacionautas. Bom, meu parecer final é realmente a torcida pelo América regressar à Série A, que ele faça um bom campeonato na Série B e retorne ao cenário principal do futebol nacional. Com relação ao Atlético, a expectativa para a vitória e conquista da Libertadores é boa, porque o time tem capacidade técnica para conseguir alcançar esse campeonato. Já o Cruzeiro, é bom que os torcedores continuem cobrando, como é de costume da torcida celeste, para que esse ano também o Cruzeiro consiga títulos de maior expressão. Como o nosso amigo Lucas falou, desde 2003 o Cruzeiro não ganha outros campeonatos a não ser o Campeonato Mineiro, o que grande parte da torcida rejeita, chamando de uma forma até pejorativa de campeonato rural. Fica a dica então para uma maior cobrança, como é normal da torcida cruzeirense. Mais uma vez, obrigada a todos os presentes, agradeço aos ouvintes, um grande abraço e até a próxima.